Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era sábado, quase 2 horas da tarde, eu chegando em casa do serviço, quando me deparei com aquela cena, meu marido conversando com uma mulher ali na frente do portão. E os dois estavam assim no maior papo, como se fossem velhos conhecidos. Estavam tão concentrados na conversa que o Ney nem reparou que eu estava chegando. Me aproximei ainda a tempo de escutá-lo falando aquela frase. Não esquenta não. Sábado até meio-dia tá tudo arrumado. Eu limpei a garganta para que notassem a minha presença e perguntei o que estaria tudo arrumado até meio-dia. No que o Ney se voltou para mim. Oi, Ângela, já chegou? Então, estava aqui conversando com a Beth, ela vai alugar o porão. E eu falei que dependendo da hora que o caminhão da mudança chegar, até meio-dia mais ou menos a gente descarrega tudo. Nossa casa tinha um porão com 3 peças, sala e cozinha conjugados, mais um quarto e um banheiro, que a gente alugava. O último inquilino havia saído por aqueles dias. Lembro que, além de cumprimentar aquela mulher, que repito, eu não sabia quem era, eu cheguei a medi-la, sim. Depois perguntei como que ela tinha ficado sabendo do porão, até porque a gente não tinha colocado nenhuma placa de alugas. E nessa hora, em vez de deixar a mulher responder, o Ney se antecipou. Ela perguntou ali na venda do Tiano, e foi ele que indicou. Ah, sei. E você vai vir morar sozinha? Não, meus 2 filhos vêm comigo. O maior está com 7 anos e o meu caçulinha tem quase 2. Perguntei se ela não tinha marido. Ela falou que era separada. Aí quis saber se ela tinha algum animal, cachorro, gato. E ela respondeu que não. Enfim, ela de fato acabou se mudando alguns dias depois. O Ney já tinha feito uma pequena reforma, passado uma mão de tinta, de modo que no sábado seguinte, assim que cheguei do serviço, a mudança já tinha acontecido. Estava toda ali no porão. E olha, depois, conversando com mais calma com ela, deu para sentir que a Beth era uma mulher assim bacana. Porque, para falar bem a verdade, naquele primeiro contato, eu não tive lá uma boa impressão dela. Até por chegar e pegar ela conversando com o meu marido ali naquela intimidade toda. Mas aí depois a gente conversou, inclusive. Ela me contou que trabalhava numa loja, ali mesmo, no bairro, que os filhos eram de pais diferentes, os 2, que só tinha contato com o pai do mais velho, que só recebia ajuda dele porque o pai do caçulinha não quis nem saber do menino. Enfim, com o tempo, a gente foi se acertando. Acabamos ficando até amigas. De uma convidar a outra para tomar café, comer bolo, até almoçar. Sempre, claro, para conversar bastante. Eu e o Ney também tínhamos 2 filhos, um casalzinho. A Andréia tinha 17 anos e o Pedro tinha 5. E ele virou amiguinho dos filhos da Beth, já naquele primeiro dia. Nesse ponto, foi uma coisa assim bastante positiva. Ela ter se mudado ali, pro porão, com as crianças. Meu marido, inclusive. E isso eu até achei bonito da parte dele. Sempre que saía com o nosso moleque para algum lugar, acabava levando os meninos da Beth também. Ele gostava de tomar cerveja ali no bar, que ele chamava de venda do Tiano, e às vezes levava o nosso filho junto, e adivinha, passou a levar os filhos da Beth também. Achei bonito, repito, porque desde que fiquei sabendo que o caçula dela não conhecia o pai, que o safado não quis nem saber do moleque quando ela engravidou, eu fiquei com tanta pena do pobrezinho, porque é tão triste, né? Uma criança sem pai. Não deve ser fácil para um menino daquela idade crescer sem ter o pai por perto. Por isso, em vez de ficar incomodada ao ver o meu marido dando atenção ao menino, pelo contrário, achei bacana. Verdade seja dita, o Ney sempre foi um paizão para os nossos filhos.
Também gostava dos sobrinhos, do nosso afilhado. E nessa parte, nunca tive do que reclamar com ele. Pelo contrário. Um dia, por exemplo, o menorzinho da Beth se machucou. Estava ali brincando no quintal e acabou ralando o joelho. E como o Ney estava em casa, foi ele que levou o menino até o postinho. Sabe, tudo ia muito bem. A convivência com a Beth era a melhor possível. Só que um domingo, minha irmã tinha vindo nos visitar. Veio almoçar. E acabou me falando umas coisas que me deixaram preocupada. Depois que conheceu a Beth, ela perguntou para mim: escuta, Ângela, me diz uma coisa, Ângela. Você não tem ciúme dessa tua inquilina, não? A Beth é uma mulher bonita, nova ainda. Ciúme? Mas a troco de quê? A troco de quê? É mulher, né? E bonita, sei lá. Eu ia ficar preocupada de ter outra mulher morando no mesmo terreno. Olha, não me leve a mal. Não tô querendo botar minhoca na tua cabeça, mas sei lá, eu achei o Ney tão íntimo dela. Você não reparou nos dois conversando lá fora? Ah, isso não tem nada a ver, Sandra. O Ney jamais faria nada pelas minhas costas, ainda menos aqui em casa. E de mais a mais, eu confio no meu tato. É, pode ser. Mas se eu fosse você, ficava de olho. Sabe como é, né? Seguro morreu de velho. Juro. Até aquele momento, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha sentido nada de ciúme do Ney com a Beth. Fiquei, assim, meio com o pé atrás. No começo, quando ainda não a conhecia. Mas foi só naquele primeiro momento em que vi os dois ali conversando no portão. Depois, a cisma passou. Até porque, conhecendo ela agora do jeito que eu conhecia, sei lá, eu vi que se tratava de uma pessoa boa. Repito, tínhamos virado amigas, inclusive. Já tinha acontecido de deixarmos o Ney ali em casa, cuidando das crianças, e irmos nós duas bater perna na avenida para olhar vitrine. Até isso a gente já tinha feito. De qualquer maneira, apesar das coisas que a Sandra falou, eu ter ficado assim meio pensativa. Logo deixei aquilo de lado, até porque não tinha nada a ver. E assim o tempo passou, até que um dia aconteceu uma situação que eu, normalmente no sábado, eu chego em casa perto das 2 horas da tarde. Naquele sábado em especial, no entanto, acabei chegando mais cedo, perto da 1 hora. Lembro que entrei pelo portão e escutei aquela conversa vinda ali do porão, que me deixou com a pulga atrás da orelha. Até porque reconheci a voz do meu marido. Bom, até aí tudo bem. Nada demais. O problema foi aquilo que eu escutei. O terreno ali da nossa casa era inclinado, por isso, inclusive, tinha aquele porão. Era como se fosse uma casa de 2 andares. Olha, eu estava prestes a subir a escadinha que dava para a porta da cozinha, quando escutei aquilo e paralisei. Deu para ouvir nitidamente a voz da Beth falando aquilo. Ninguém mandou você trazer a gente para cá. Eu não te falei que queria alugar alguma coisa lá mesmo, perto de onde a gente morava? Olha, bastou aquilo para eu sentir meu coração pulando dentro do peito. Como assim? Sabe, fiquei analisando aquelas palavras. História mais sem pé nem cabeça. Só que nem tive tempo de assimilar, porque o Ney imediatamente retrucou. Nada a ver. Aqui pelo menos vocês estão mais perto. Mas e a Ângela, Ney? Quando que você vai conversar com ela? Quer saber? Já passou da hora de você contar. Eu sei, só que não é fácil, né? Eu conheço minha mulher.
Ela não vai entender, não vai aceitar. Naquelas alturas, eu já estava ali na porta do porão, tremendo dos pés à cabeça, e já entrei perguntando: o que eu não vou aceitar, Ney? Os dois levaram o maior susto quando ouviram a minha voz. Meu marido chegou a empalidecer. Deu uma olhada assim no relógio e disfarçou. Ué, o que você está fazendo em casa essa hora? O que eu não vou aceitar, Ney? Sobre o que vocês estão conversando, posso saber? Não, quer dizer, nada demais. A Beth estava querendo comprar um cachorrinho pro Thiago. E aí eu falei que você não ia gostar. Você vive falando que não gosta de cachorro no quintal? Aliás, agora que você chegou, converse com ela aí, veja. Ele falou aquilo e já foi tirando o time de campo. E eu fiquei só olhando para a cara da Beth, que até aquele momento não tinha dito uma palavra, nem para me cumprimentar. Aliás, também ela tinha perdido a cor quando me viu ali na porta da casa dela. E como se também estivesse querendo tirar o dela da reta, falou aquela frase. Sabe, quando a pessoa não tem o que dizer, e aí fala qualquer coisa? Ângela, quer saber? Deixa pra lá, eu vou falar pro Thiago, esqueci essa história de cachorro. Aliás, você quer um café? Eu fiquei só olhando pra cara dela. A cara deslavada que ela fez. Não quero café não, viu? Olha, sei lá o que aconteceu comigo. Ninguém me pergunte por quê. Mas me bateu uma moleza tão grande assim no corpo. E eu tive medo de confrontá-la. Na verdade, tinha ficado meio fora do ar com tudo aquilo que tinha ouvido. Sim, porque por mais boba que eu fosse, estava mais do que na cara que não era sobre cachorro nenhum que eles estavam falando. Assim como também tinha ficado claro que o Ney e a Beth já se conheciam antes de ela vir morar ali naquele porão. Aquele trechinho da conversa que eu escutei deixava isso claro demais. Ninguém mandou você trazer a gente pra cá. Meu Deus, de onde que eles se conheciam? Que tipo de relação podia haver entre os dois? Será que eram amantes? Ninguém queira saber como ficou a minha cabeça. Lembro que entrei em casa, peguei um copo d'água, só que em vez de tomar, fiquei segurando aquele bendito copo, olhando pro nada, a cabeça cheia de pensamentos de... Foi inevitável lembrar das coisas que a minha irmã tinha dito naquele domingo, depois que conheceu a nossa inquilina. Ela tinha achado os dois muito cheios de intimidade, o Ney e a Beth. Será, meu Deus? Olha só de pensar que os dois pudessem ser amantes. Eu quase tive um troço. Se bem que seria muita cara de pau do Ney trazer a amante para morar bem ali debaixo da nossa casa. Seria o cúmulo da safadeza. Repito, eu podia ter confrontado os dois, pelo menos o meu marido, mas me bateu aquela moleza, sabe quando você se sente assim com vontade de se encostar em alguma coisa e dormir e não acordar mais? Até que resolvi ficar na minha. De repente podia descobrir mais alguma coisa. Detalhe, a gente mantinha uma cópia da chave da porta do porão ali em casa. E um dia, eu não fui trabalhar. Liguei pro serviço, falei com o meu chefe, disse que não estava me sentindo bem, aí esperei a Beth sair pro trabalho. Ela costumava sair cedo. Deixava um dos meninos na creche, outro na escola,
E quando tive certeza de que ela não ia voltar para casa, peguei aquela cópia da chave e entrei no porão. Nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo. Mas comecei a mexer nas coisas dela, a fuçar em tudo, como se estivesse procurando alguma prova do crime. E foi então que algum tempo depois, mexendo numa gaveta, eu me deparei com uns papéis. Comecei a examinar aqueles papéis e entre eles, no meio de outros documentos, havia as certidões de nascimento dos 2 filhos dela. Conferi a primeira certidão, era do filho mais velho. Ali constava o nome do pai do menino, Carlos Henrique Godoy. Aí fui conferir a outra certidão, a do caçula. E foi nesse momento que senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Pois acredite quem quiser, o nome do pai do moleque era Valdinei Francisco de Oliveira. O Ney! O meu Ney. Não sei como meu coração não explodiu. Comecei a tremer. Eu não conseguia nem segurar aquele papel na mão de tanto que tremia. Quer dizer então que ele é o pai do filho dela? Por isso tanto cuidado, por isso tanto zelo, tanto carinho. Tudo que ele comprava ou fazia para o nosso filho, comprava e fazia para os filhos da Beth também. E a desgraçada tinha tido coragem de mentir para mim que o pai do menino não tinha... Era muita cara de pau. Era muita cara de pau. Mentiu que o pai do moleque não quis saber dele, sumiu no mundo. Mentira. Mentira. O pai dele estava bem ali. Dormia na minha cama, inclusive. E ele? Como pode, meu Deus, 2 pessoas serem tão mentirosas, tão falsas? O infeliz teve coragem de me trair, fazer um filho com a amante e, como se fosse pouco, ainda trouxe a outra família para morar ali, no porão da minha casa. Eu fiquei olhando para aquela certidão de nascimento, com o nome dele impresso na parte reservada ao pai, ainda sem acreditar. O corpo todo tremendo, o rosto banhado em lágrimas. Sabe o que eu fiz? Guardei aqueles papéis no mesmo lugar onde os tinha encontrado. Saí daquele porão maldito, fechei a porta e fiz de conta que nunca havia estado ali. Que nunca havia encontrado aquela certidão. Que jamais soube que o Ney era pai daquele menino. E mais do que isso, amante daquela mulher. Por incrível que possa parecer. E eu sei que é. Para quem está de fora, talvez tenha gente que não acredite. Mas podem acreditar. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Por quê? Medo. Covardia. Por tudo isso, acabei tapando o sol com a peneira. Na verdade, fiquei esperando que eles viessem falar comigo e contar toda a história. Mas o tempo passou e continua passando e isso nunca aconteceu. Naturalmente que mudei o tratamento com ela. Me afastei dela, na verdade. E ela, claro, sentiu. Não é boba. Mas também ficou na dela. Como também mudei com o Ney. E ele também sentiu a minha mudança. Várias vezes perguntou o que eu tinha. Por que eu andava esquisita daquele jeito? E olha,
2 ou 3 vezes faltou pouco, muito pouco, para que eu jogasse toda a sujeira do ventilador, para que eu o confrontasse, para que eu esfregasse na cara dele que sabia de tudo, que ele tinha um caso com aquela infeliz e que era o pai daquele menino. Só que, repito, não sei explicar. Sempre na hora de abrir a boca e falar, me bate aquela mesma moleza daquela primeira vez, e eu fico pensando e tentando criar coragem, até que no fim me acovardo de novo. Não sei explicar. Todas as vezes sou tomada por um medo inimaginável. Imagine, o menino já tinha completado 2 anos, de modo que o caso deles era antigo, não era coisa recente. O menino, inclusive, já tinha completado 2 anos. Sabe, eu tinha medo de que, depois que botasse os 2 contra a parede, ele preferisse me largar para ficar com ela. E isso eu acho que não ia suportar. Talvez não tenha sido a melhor decisão. Não foi, com toda certeza, a decisão de uma mulher de personalidade forte. Porque, com toda sinceridade, eu não me sinto nem um pouco forte. Pelo contrário, me sinto às vezes a mulher mais fraca da face da terra. Talvez, quem saiba do que eu fiz, o jeito como agi, me considere uma idiota, uma boba, uma fraca, uma medrosa, uma covarde. Mas se coloque no meu lugar. Não quero ver minha família destruída, porque apesar de tudo, bem ou mal, meus filhos têm pai e mãe por perto. Tenho tanto medo de acabar destruindo tudo. Caso resolva abrir a minha boca e contar para todo mundo. Só não sei até quando que eu vou suportar, porque não é uma situação fácil. Mas não é mesmo. Só Deus sabe o esforço que eu faço para manter a minha calma, para não perder o controle, para não cometer um desatino, porque não é fácil. Só Deus é que sabe o quanto eu rezo para continuar me segurando, fingindo que não sei, fingindo que não vejo, fingindo que não ouço. Só Deus é que sabe o esforço que eu faço para não perder de repente para sempre as rédeas dessa minha vida.